salientar uma coisa que eu vi agora. Você viu que ele está dando o macrocosmos como um sistema solar, né? E a gente pode pensar que o universo seria o macrocosmos e o microcosmos seria um sistema solar. Então, a gente vê que essa relação microcosmos e macrocosmos depende do ponto de referência que a gente esteja. Então, Perfeito. quando a gente está no homem como microcosmos, o nosso macrocosmos seria o sistema solar, seria essa cadeia planetária solar que engloba todos os planetas que estão sob o domínio desse logo solar, né? Mas quando a gente falar do Mahamanvantara, quem é o macrocosmos é o universo, e o microcosmos seria o sistema solar. Então, é interessante a gente sempre entender o que está sendo falado, qual é a proporção do microcosmo com o macrocosmo que a gente está estudando no momento. Né? É, Que quando a gente falar no Paranirvana, seria o macrocosmo seria o universo, seria a dissolução do universo como um todo, não de um homem em relação ao sistema solar. Então, eu acho importante isso, e é uma chave é uma referência que a gente tem de ter durante os estudos. inclusive, eu acho que dá para botar outros intermediários, né? Tem várias camadas. Você pode botar o homem como microcosmo e a Terra como macrocosmo, depois a Terra como microcosmo, o sistema solar como macrocosmo, depois o sistema solar como microcosmo e o E universo a como galáxia. macrocosmo. Eu acho que daria para botar esses quatro níveis assim, grosso modo, né? É. E a gente ainda pode descer um pouquinho, né, Tio? A gente pode falar que todos os átomos que nos compõem, todas as bactérias, fungos, órgãos, células que nos compõem, nós somos o macrocosmos para elas e elas são o microcosmos para nós. Então, quer dizer, tudo tem aquilo que a Blavatsky fala, que tem o objetivo e o subjetivo. Um plano desce no outro, um sistema de bactérias para um homem, para um órgão, tudo isso vai. E eles, a beleza disso tudo é que todos esses pares seguem as mesmas leis da natureza. Por isso que na hora que a gente estuda, quando a gente estuda um sistema menor, um microcosmos, a gente pode aplicar as mesmas leis para o macrocosmos. E aí que fica bonito esse estudo, que a gente compreende o macro e depois a gente vem para o micro. Ou no micro a gente compreende o macro. Isso é muito interessante. Essa é uma chave do estudo da teosofia, né? O Exatamente. princípio da correspondência, que chama, né? Correspondência Isso. entre vários sistemas que você entendendo Uhum. um, você entende os outros, e isso é uma dica que eles dão para a gente usar, né? Como método de interpretar todo esse E vem conteúdo. do hermetismo, né? Bom, tem outra coisa que eu queria, quando você estava falando, me veio à cabeça, é que essa também, essa ronda, também o planeta Terra está passando, o planeta Terra também está passando do globo A, B, C, D, ela própria. Então, ela está seguindo a sua linha de evolução e dentro dela está carregando os homens e todos os seres em evolução. Então, quando a Terra está no globo A, depois ela chega até o globo G, ela passa pelo pralaia dela, não é? Não, na verdade, a cadeia planetária está o tempo todo ativa, né? Durante as sete rondas, e os globos é que vão sendo entrando nessa recuperação, né? Quando a onda da vida está no Isso. ar, ele está ali em momento de atividade intensa. Aí, quando a onda da vida vai para o B, ele fica em recuperação, né? Ou melhor, ficam Isso. sempre seis em recuperação, Obscurecimento, né? ficam Aquele sempre, termo que você usa. ficam sempre seis globos em recuperação e um Isso. trabalhando, né? Então, no momento É atual, é o D que está em plena ativo? atividade, ativo com toda a onda da vida aqui, e os outros seis estão em recuperação, né? E quando a onda da vida passar para o E, aí os outros seis ficam em recuperação. Bom, Ok. e aí então vou trazer de novo essa síntese aqui dos objetivos que a humanidade tem para atingir em cada ronda, né? São definidos no projeto Terra, foram definidos objetivos a serem atingidos pela humanidade em cada ronda. E nesse quadro aqui, eu acho que é uma síntese que a gente faz disso e que a gente vai ver as citações depois que corroboram essa síntese que a gente fez aqui, né? É, então, na primeira ronda, no primeiro
Manvantara, aqui, quando a onda da vida passou do A até o G, o objetivo era tornar o homem um fantasma intangível. Isso Blavatsky fala numa citação que a gente não vai ver hoje, mas ela trouxe isso. Depois tem o repouso ali, o para lá da primeira ronda, e toda a onda da vida começa na segunda ronda, quando o objetivo é tornar o homem uma criatura etérea, que é um pouco mais denso do que um fantasma intangível. Depois tem o para lá e chegamos na terceira ronda, com o objetivo de tornar o homem um animal gelatinoso. Continua o aumento da densificação, né, da matéria dos corpos dos homens. E depois temos o para lá e chegamos na atual quarta ronda, então, né, que tem dois objetivos. Então, dotar o homem, primeiro objetivo da quarta ronda, dotar o homem de um corpo físico com cérebro para poder receber a mente manas, né, que aconteceu lá na terceira raça raiz. E depois a gente, a partir desse momento que já tem cérebro, que cada homem torne-se responsável, que é o que a gente vem vivendo atualmente, né? E quando chegar a quarta ronda terminar, aqui sim a gente vai ver as citações dos mestres sobre isso. A quinta ronda, então, vai ter como objetivo que cada homem consiga gerenciar a sua descida de globo em globo. Quais são os globos? A até G. Então, a gente vai, cada ser humano vai conseguir gerenciar, né? Esse é o objetivo da ronda, que cada um consiga fazer essa descida de globo em globo a, até o final da quinta ronda, né? Para na sexta ronda, cada homem, o objetivo então é que cada homem consiga tornar-se um Buda e para finalmente na sétima ronda que cada homem consiga tornar-se um Dianshohan. Então, tem aquela citação também que fala que o senhor Buda, o Gautama Buda, vai voltar no final da sexta ronda para completar a sétima, né? Então ele vai ter que fazer a sétima ronda toda e ele volta no final porque ele já é um Buda, né? Então o objetivo da ronda é se tornar um Buda, ele que já é um Buda, ele chega aqui só no globo G para participar da sétima ronda. Bom, isso tudo então é a mônada aqui fazendo sua evolução pelas 7 rondas, né? Então, Tuquinho, vamos falar um pouquinho sobre a quarta ronda que a gente está e o objetivo que a gente já tem esse corpo físico e já tem um cérebro que já recebeu a mente, e agora o nosso objetivo é que cada homem se torne um homem responsável. E a gente já tinha discutido um pouco antes que se tornar um homem responsável, se tornar uma Mahatma. O Mahatma é um homem responsável. Então, como você também já falou em uma de suas palestras, que é dito que é possível, numa ronda, a gente já ter seres da ronda seguinte, que só seria possível de uma ronda para outra. O Buda é uma exceção das exceções, porque ele conseguiu pular 2 rondas. No caso, Então, são os homens de quinta ronda, né, que são mencionados nas cartas, né, que já estão aqui. Homens de quinta ronda já estão convivendo com a gente, né? Ele menciona vários, a gente trouxe esses exemplos, né? Então, que são os Mahatmas. Então, aqui, o nosso objetivo agora é a gente se tornar um Mahatma. E Não, mas olha todo esse... só, os homens de Hum, quinta ronda nem todos eram Mahatmas. Aí que está aquilo que eu tinha te falado. Talvez o objetivo de se tornar Mahatma seja na quinta, né? E não na quarta, né? Eu acho que isso a gente ainda está aqui debatendo, mas como a gente viu homens de quinta ronda citados, né, naquele estudo que a gente já fez, né? Tinham vários uhum. que eram mencionados e alguns não eram Mahatmas ainda, né? E Então, eram o quê? Eram cientistas? Eu não me lembro é, direito. eu acho que, eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que era, por exemplo, é, eu não vou me lembrar agora quais são, mas a gente fez esse estudo e alguns eram cientistas, exatamente. Ele fala eu não vou citar aqui para não falar errado, mas a gente, Tá, eu entendi, mas vamos supor, né, que hum, como cada homem se torna responsável, essa responsabilidade seria ser uma Mahatma e é, o nosso objetivo, então, como ser em evolução, como Shela Leigo, é a gente se tornar uma Mahatma e toda essa literatura que eles deixaram para nós
são instruções, são conhecimentos para que a gente desenvolva as virtudes. A gente vê que os Mahatmas, por exemplo, os artigos do Damodar, eles dão é, instruções como a gente deve agir para a gente desenvolver virtudes e se tornar um homem responsável. E é isso, né, durante todos esses seis encontros que a gente tem feito para o desenvolvimento de virtudes, visando a gente se tornar um homem responsável. Eu ainda, nas nossas discussões, eu acredito que o objetivo da quarta ronda é se tornar Mahatma, e os Mahatmas depois, eles vão, o objetivo que vai ser gerenciar a descida de globo em globo, é aquele treinamento que o Mestre Kutume ou o Moria estava fazendo, que é encapsular em Budi o seu quarto princípio, não como desejo, mas sim como vontade, encapsular em Budi o Kama, Manas e Atma. E aí, quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir descer de globo em globo. E a gente descendo de globo em globo, quando a gente voltar, quando a gente terminar a sétima ronda, a gente vai, na outra ronda, a gente consegue se tornar um Buda. Essa aí é a hipótese que eu tenho feito Uhum. e que talvez tenha alguma diferença desse de você falar que o homem responsável pode não ser somente Mahatmas, né? Isso, eu acho que tem também é, Depois a gente a gente busca vai, vamos, isso na vamos próxima. entrar e ver se esse debate a gente vai se aprofundar nele hoje. Ok. Bom, então aqui, a gente continuando, numa das cartas, a gente via as diferenças entre personalidade e individualidade na carta 44. O mestre Moria vai falar sobre isso, né? O senhor Hume definiu perfeitamente a diferença entre personalidade e individualidade. Então, a primeira, né, a personalidade, dificilmente sobrevive. Já a individualidade, a segunda, para percorrer com êxito seus cursos setenários, descendente e ascendente, de novo, ali na cadeia planetária terrestre, né? Aqui é arco descendente e arco ascendente, tem de incorporar em si, então a individualidade tem de incorporar em si mesma a força vital eterna que reside somente no sétimo princípio. E então unir os três, o quarto princípio, o quinto princípio e o sétimo, em um, o sexto princípio. Era isso que a Virginia estava falando ali, né? Então, se a gente pensar nos sete princípios no homem aqui, é, especificamente o quarto, então, cama, o quinto, manas, a mente, o sexto princípio, budi, é, alma espiritual, e o sétimo, atma, espírito, né? Então, o que ele está dizendo aqui? A gente precisa, então, aprender a unir os três em um, né? Então, é quase como se a gente fizesse, como a gente falou que vai ter que aprender a descer de globo em globo, nós vamos ter que fazer viagens ali, de um globo para o outro, né? Então, aqui é como se a gente fosse fazer a mala aqui, né? A mala, então, está onde? Tá no sexto aqui. Então, você tem que botar o quarto, o quinto e o sétimo dentro do sexto, né? A gente aprende a gerenciar nossos princípios, arruma tudo ali e desce de globo. E quando chega lá, desmembra de novo isso tudo, né? Desfaz a mala ali. Os que chegam a fazê-lo, conseguir fazer esse gerenciamento de princípios, né? Convertem-se em Budas, Dianchohans e etc. O propósito principal de nossos esforços, nossos dos Mahatmas, né, e iniciações, é alcançar esta união enquanto estamos nessa terra. Aqueles que tiverem êxito, nada terão a temer durante a quinta, sexta e sétima rondas. Então, justamente, a partir do momento que você aprender a fazer essa gestão dos princípios ali, você vai fazer sempre dali para frente, né? Chegou a hora de mudar de globo. Vamos lá, todo mundo faz suas malinhas aí, guarda os princípios no boot e se prepara para a viagem, né? Vamos para o próximo. E assim vai, né? Ô, Tinho, isso Uhum. aqui está explicando de uma maneira que não tem dúvida como é que tem de ser feito isso aí para descida de globo em globo. Porque até então, agora, nós somos tutelados pela natureza. A natureza faz isso para nós. A natureza faz o que a gente vai fazer.
Então, como a gente, depois que a gente for um homem responsável, a gente vai conseguir fazer esse encapsulamento, essa malinha para a gente poder fazer de globo em globo. Então, Isso. isso o nosso propósito como ser humano vai ficando cada vez mais claro, que é exatamente e aquilo que eu falei, que você disse uma vez, que um dos Mahatmas estava caminhando para esse êxito, tinha um Então, deles é o que... próprio, foi durante a iniciação do mestre Kutume, né? O mestre Moria fala sobre ele, né? Nosso Então, irmão Kutume, nesse momento, está a caminho do tal, disso aí, né? e aí o que que vai acontecer? Ele vai ser já um homem de quinta ronda, né? Sim, sim. Porque o da quinta ronda a gente vai aprender a fazer isso para na sexta ronda a gente começar a descer sozinho, sem tutela da natureza. Nós por conta própria. Então, quer dizer, o Mahatma Kutume já estava quase conseguindo, não sei se conseguiu, a se tornar um homem de quinta ronda, né? Eu acho que quando o mestre Moria falou que ele estava tentando, ele ainda estava no processo da iniciação. E como ele concluiu, né, a gente acha que, pela lógica, ele conseguiu, aprendeu a fazer isso, né? Seria exatamente a iniciação em que você aprende a gerenciar seus princípios aí, né? Essa pela qual o Uhum. mestre Kutume estava passando. E você viu que ele ainda reforça aqui que quem conseguir fazer essa mala, esse encapsulamento, vai se tornar Buda. Quer dizer, na sexta ronda ele se torna Buda e na sétima ele se torna um Janshohan. E quem tiver com isso já aprendido, não tem nada a temer na quinta, porque na quinta ele já tinha passado na quinta e nem na sexta e nem na sétima. Então isso É, aí, né? Isso uhum. aí fica muito claro esse texto do Não, Mestre Mori. e mais à frente ele vai falar explicitamente da questão de descer de globo em globo, né? A gente vai ver de novo. Bom, Então tá. é, então, aqui então ainda sobre a individualidade, né? Aqui o mestre Mora. Cada reino e há sete, enquanto vocês só têm três, né? A gente pensando que é reino mineral, animal e mineral, vegetal, mineral, vegetal e animal, né? Que a ciência classifica só em três, né? Aqui ele está dizendo que há sete, porque considerando os três reinos elementais é, e mais é, Os três reinos, mineral, três. vegetal, animal e o Ah, sim, homem. e aí que ele separa o animal do humano, né? Então, por isso Hum. que a gente acaba tendo sete, né? É, e a ciência não separa o animal, o homem do animal, bota tudo o reino animal como a gente fazendo parte dele, né? Por isso que dá os sete. O homem fisicamente é uma combinação de todos os reinos. E espiritualmente, a sua individualidade não é pior quando está encarnada, encerrada, né? A individualidade está encerrada dentro do corpo de uma formiga do que quando anima um rei. Então, essa individualidade, então, sendo a mônada Atma Budi apenas nos animais e no homem Atma Budi Manas, né? Não é a forma externa ou física que desonra e polui os cinco princípios, mas a perversidade mental, né? Que aí é só o homem que tem isso, né? Assim, quando chega à quarta ronda, né, a ronda atual, quando atingiu a posse completa de sua energia de cama e está plenamente maduro, é que o homem torna-se completamente responsável. Assim como na sexta ronda, pode converter-se num Buda, e na sétima, antes do Pralaya, converter-se em um Janshohan, né? Então, aqui está esse resumo que a gente fez, a frase de onde eu tirei a maioria das, das informações para construir aquele diagrama lá sobre os sete rondas, né? Sim, antes de você avançar, a gente não comentou sobre um item que está aqui, que cada reino, que cada raça é dividida subdividido em 7 graus ou tipos. Então, isso aqui é importante porque a gente vai falar mais sobre isso das individualidades passando por essas raças, né? Quer No caso dizer, é interessante, exatamente. Cada reino é subdividido em 7 graus, ou seja, o reino animal tem sete etapas, sete grupamentos, né? Por exemplo, tipos, né? são sete subtipos, né? Onde seriam as sete raças raízes
se a gente fosse falar assim, as raças raízes dos animais, Dos é, vegetais, dos minerais, exatamente, né? cada um deles. Então, por exemplo, no mineral, a gente viu que Que tem é o vários. cristal. Oi? É o cristal, né? Que é a última raça, a raça mais evoluída do Pois mineral é, é o ela fala do cristal. cristal e fala do granito, que é o máximo de materialidade, né? Então, É o primeira raça, né? seria a primeira raça O do mineral, tipo. É. que ele está no máximo de materialidade ali, como um granito, né? Ou seja, a mônada aprisionada no granito, e depois ela vai transitando por outros tipos de mineral. Na verdade, ela está evoluindo, né? Do mesmo jeito que a gente fala das sete raças, raça raiz no homem, tem as seriam raças minerais ali dos minerais, né? Não sei como é que a gente chamaria. Os médicos não deram um nome para isso, né? E vegetais é a mesma coisa. Subtipos. Oi? Talvez subtipos, né? A gente Subgrau. fez mineralogia, né? Tinha lá, a gente estudava os minerais, mas Talvez. eram em geologia geral, né? Que a gente tinha isso na Não, mas a universidade. coisa importante, Tinho, é que quando vai, por exemplo, o mineral vai se tornar um vegetal, nos cristais, todas as formas geométricas que vão ser aplicadas nos vegetais já estão impregnados naquele cristal, né? Nos flocos de gelo, a gente já consegue ver, então a gente já consegue ver a forma astral de uma samambaia, de outras plantas, das Eu estou sementes. lembrando da samambaia. Tem um negócio que ela fala da samambaia. Uhum, Não lembro bem, não lembro agora, mas é justamente a samambaia que já é do reino seguinte, né? Já é do reino exato. vegetal, Então, aparece no mineral, não é isso? Então, todas as formas possíveis dos vegetais estão contidas nos cristais, né? Uhum. Todas as formas geométricas, porque tudo que vai ser constituído como forma já obedecem às mesmas leis que são a parte da geometria, da metageometria, da parte da vibração, da parte. Então, no cristal já tem o protótipo de todos os tipos de vegetais que podem surgir. É muito interessante isso.